Rapaz, estamos melhorando cada dia mais, hein? Ó, hoje tem café, hoje tem conversa boa e hoje a gente vai falar de algumas coisas bem importantes para você que é corretor de imóveis, hein? Cara, se você é corretor de imóvel e acha que é só vender casa, você está completamente errado, né, William? Com toda certeza. Estamos aqui com as nossas amigas e vai mostrar a importância da parceria entre o corretor e a loja de imóveis. É, cara, você tá achando que é só sair na abrir porta, tá achando que é só, que legal ali. Não, tem que levar o cliente também para um atendimento personalizado. E para ajudar hoje a gente, né? Estamos com a Vivari Planejados, o pessoal aqui tá solícito para te ajudar, te dar dica como enxergar o imóvel, falar com a cliente, entendeu? Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? E ainda ganha dinheiro, hein? Cara, ainda tem um detalhe, hein? Tem esse detalhe aí que logo mais a gente fala. Beleza? Se apresenta aí para nossa audiência, que agora cortei giro igual. Sou a Cássia Matos, sou designer de interiores da Vivari Planejados, tenho 12 anos de mercado e contando, né? Que legal. Eu sou a Bianca Nunes, sou designer de interiores, gerente da Vivari Planejados, 20 e alguns anos de mercado, Um pouco mais de 20, um pouco mais de 20, deixa essa parte em off. E estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Show de bola. Corretor de imóveis, vamos lá, meu. O bate-papo aqui é sensacional. Meninas, vamos lá. Pergunta clichê, né? Pra gente conversar a conversa. Por que vocês viraram designer de interiores? Por que vocês se interessaram nessa parte? Olha, é uma pergunta engraçada essa, porque você já viu o joguinho do The Sims? Sim. Então, tudo começa ali. Ódio. Que Ódio perfeito. Não, mas a gente aprendeu a roubar no The Sims para poder construir casinha. Entendi. Então, isso vem de criança. Eu acho que Quem dom. nunca ficou 5 horas no The Sims É bem isso. Que legal. fazendo uma cozinha? Pior que é É verdade. verdade. A A gente fica o dia criatividade. inteiro fazendo lá, construindo, aí na hora de jogar a gente enjoa. Então, tudo começa a partir da criatividade. Quando você tem esse tato, né, com o bonito, com o modificar a vida da pessoa, a casa da pessoa, isso chama aquela formiguinha dentro da gente, né? E aí tudo começa por aí. Lá em casa é uma história curiosa. Eu morava em Santo André, aí tinha uma vizinha. Minha vizinha, minha mãe conversava com ela e tal, e ela tinha aquelas revistas Arquitetura e Decoração, Arquitetura e Lembro. Construção, lembra? Lembro. Nem sei, acho que ainda deve ter no online. E aí eu gostava também do Bendito The Sims, jogava pra caramba, passava a noite. E aí minha mãe falou assim, Bi, ela me chama de Bi. Acho que era a Lídia. A Lídia tem umas revistas, você quer que eu peça emprestado pra ela? Ah, mamãe, quero. Aí vai uma revista, aí no outro dia pega outra revista. A minha vizinha tinha muitas revistas de decoração. Aí meu pai começou a comprar pra mim. Ele viu, né, que eu gostava mesmo, começou a comprar. E aí sempre tive a ideia de ser arquiteta ou decoradora, alguma coisa do tipo, e nunca pensei em ser outra coisa. É aquela coisa de infância, né? Quero ser veterinário, quero ser médico, nada disso. Sempre foi pro lado mesmo ali de criação, né? De Que legal. criação. E foi indo, terminei ensino médio, fui fazer o design de interiores e aí nunca parei. Show. Então começou das revistas da Lídia, a minha vizinha. Ó, Lídia. Que legal. Obrigada, Lídia. Foi isso. Que legal, não? Muito legal. Eu ia fazer uma pergunta na hora que a gente tava batendo um papo antes. Como é que vocês trabalham assim com as tendências? Um exemplo. Há um tempo atrás eu vi que tinha muito ripado. Hoje em dia a galera já não tá usando tanto ripado. Saturou, né? Isso. Quando um cliente chega com algo muito específico que você vê que é uma tendência, você passa para ele que tem um prazo, que aquilo vai passar, algo do tipo, ou você faz 100% à vontade dele? Existe um estudo hoje que o nome é Q-Hunting, Tá. né? Ele faz esse estudo de tendência no mercado total, tanto de moda, gastronomia, arquitetura, tudo.
E a gente que trabalha com isso é pesquisa. Pesquisa atrás de pesquisa, visita a feira, revistas, assina algumas newsletters mais exclusivas, né? Que são pagas, inclusive. Então, por meio dessas coisas, a gente consegue saber quais serão as próximas tendências daqui 4 anos, daqui 5 anos, que são as macro tendências, né? Certo. Então, assim, fazendo esse estudo por meio dessas vias aí, a gente consegue entender o que vai ficar na moda daqui a um tempo, por meio também do comportamento humano, da população, da sociedade. Então, isso tudo vai definindo quais serão as próximas tendências, né? O ripado traz aquele conforto, né? A madeira em si. Então, assim, ainda muita gente usa, é lindo pra caramba, só que existem outros tipos de usar o ripado, né? Tem ripados diagonais, tem os ripados mais espaçados, que não ficam tão saturados, né? Visualmente. Então, tem essa opção aí de usar o ripado, porém de outras formas. Certo? A fábrica da Vivara, ela traz tudo de Milão. Então, assim, a fábrica que é nossa parceira na parte de móveis, ela faz toda a parte de tendência dos móveis, que é a Class, através das feiras de Milão. Então, a gente tem muito dessa tendência de fora. Então, isso também ajuda, né? Assim, uma pergunta idiota que eu vou fazer para vocês, tá? Bora Mas lá. eu gostaria, eu acho que o William inconscientemente deve pensar parecido, mas gente, eu não aguento mais gesso 3D. Não. Não foi. Não tem como, toda casa. Mas é por isso que a gente fala de tendência, né? Teve uma época, se a casa não tivesse, parecia que a casa estava incompleta. Então, É igual o cimento queimado hoje, né? O cimento queimado hoje tem muito cimento queimado. A galera tá usando Exato. muito cimento queimado. Só que vocês observem que quando, por exemplo, o cimento queimado sempre esteve em alta, nunca saiu. Só que ele é uma coisa sutil. O gesso 3D é aquela. Você chega na casa, tem aquele negócio saltando, né? Pra fora ali da parede. Mas você lembra que antigamente tinha aqueles grafiados? não, grafiado aquelas foi coisas. 2005, Não tem nossa, como, não tem como. Muda, né? Tinha Tudo aquelas evolui. texturas redondas, né? Pegava um pente, né? Exato. Misericórdia. Na minha casa tinha laranja. tinha lá, né? Na minha casa tinha grafiato, era, por incrível que pareça, o nome da cor é tomate seco, um vermelho. Vermelhão. Aí o risco era branco, né? Passava só o vermelho por cima. Exato, assim. fica Tinha o lindo. tomate seco. Verdade. Só que assim, Tendências, você né, momentos. observa que ainda existem texturas, só que aí vai modificando ao longo do tempo, né? Hoje em dia Muda é de muito nome, projetado, né? Hoje em vai dia é muito ficando... projetado. Exato. E hoje a ideia é que seja tudo mais sutil mesmo, né? Mais comfy, por conta, né, de tudo que aconteceu na sociedade, a gente procura um respiro. Fica tranquilo Né? que a tendência agora é ser tudo mais clean, Aí, tá, Lu? aí sim. Sabe o que eu Tudo perguntei mais isso? tranquilo. Porque meu primeiro imóvel foi um apartamento na planta. 36 meses para entregar. Eu fui lá e fechei os móveis com uma determinada loja. E na época, isso faz um ano que entregou, mais 36 para trás, 4 anos atrás aí. O ripado tava muito em alta, assim, ó. Tinha acabado de chegar, a tendência, eu fiz tudo ripado. Tudo que você imaginar, ripado. Aí passou os 3 anos para entregar, eu não fiquei contente com o resultado, porque já não era mais o momento. Por isso que eu perguntei, quando Mas o cliente tem veio um- perguntar se você estuda isso e tal, porque eu fiquei frustrado um pouco. Sim, mas Porque tem já não tava loja mais no que momento. trabalha uma situação que é muito interessante no caso que você falou. Por exemplo, você compra o apartamento na planta, o imóvel na planta, você tá com aquela ânsia, né? Ai, eu quero colocar os móveis, eu quero fazer tudo, deixar tudo pronto para na hora que entregar, eu não vou ter dor de cabeça. Sim. Aí, o que que acontece? O cliente chega na loja, a gente fala muito para ele isso. Fala assim, não se apegue a projeto, se apegue a valores. O que você quer investir dentro do teu imóvel? Ah, eu tenho tanto, eu posso pagar parcelas de tanto. Maravilha. Então, vamos elaborar um projeto básico em cima dessas parcelas ou desse valor que você quer investir. Quando você pegar o seu imóvel, a gente senta e conversa de projeto. Porque aí você vai estar lá na frente com outra cabeça. Já vai ter mudado tudo em relação a produto.
E aí você tem aquela situação. Não existe nenhum investimento no mundo que vá te dar uma rentabilidade igual o móvel planejado na planta. Verdade? Porque aí você não paga R$ 1 a mais se você não mudar o valor do seu projeto. Você pode mudar todo o projeto. Se ele não mudar de valor, você não vai pagar nenhum real a mais. Agora, se tiver alguma diferença de valor, você colocar alguma coisa com valor muito acima disso, você só vai pagar aquela diferencinha. Então, teve casos na pandemia que foram engraçadíssimos, porque parou tudo, né? Quem comprou na planta e que pagou os móveis, 2 anos depois teve uma média de aumento de quase 76%. Quando que você tem uma rentabilidade em 2 anos de 76% de um dinheiro investido? Eu tive cliente que virou para mim e falou assim: nossa, se eu fosse comprar hoje o que eu comprei há 2 anos atrás, eu não conseguiria fazer metade do apartamento. Não faria. E vocês não corrigiram, vocês entregaram tudo. Não, a gente entrega Legal. tudo Parabéns. do jeito que. Só que aí tem uma diferença. Você precisa ter uma fábrica por trás de confiança, você precisa ter uma loja de confiança, porque a gente sabe que o mercado hoje está muito volátil, né? Que é tudo que o cliente não olha, né? Ele só olha preço. Ele só olha preço. Aí ele pega, não desmerecendo longe disso, mas pega um marceneiro lá, mais simplinho, tal. Você vai pagando, o cara não vai conseguir absorver essa diferença, né? E às vezes não é nem a questão do profissional em si, mas ele não tem a estrutura para manter isso. Na pandemia nós não esperávamos, nós Ninguém fechamos 2 anos, né? Ninguém Praticamente. esperava. Quem não tinha fôlego não conseguiu aguentar. Então, quando você tem uma fábrica por trás, aí vem a diferença que muita gente fala de marcenaria e imóvel planejado. Quando você tem uma fábrica por trás, de grande porte, sustentando isso, você fica mais tranquilo, né? Então, eu acho que tudo é investimento e bom investimento nessa área. Desde a parte do imóvel em si, que hoje é uma coisa que também está super em alta, porque não tem mais nenhuma bolsa de valores confiável por aí, quanto a parte de imobiliário. Inclusive, Bem legal o que você vocês, falou agora. vocês veem a diferença, né? Quando vocês vão vender o imóvel cru, vazio, e quando ele tem algum móvel planejado, pelo menos seja na cozinha, no banheiro, alguma coisa, o valor dele tende a aumentar, né? Valor Tende a agregado. valorizar, Gera exatamente. valor agregado. Que legal. Show de bola. Bom você ter falado aí do investimento aí, né? Porque é banco quebrando, É bem isso. né? Medo. É taxa de juros subindo. Não, eu falei que nós vamos voltar na época dos nossos avós. A gente É. estava num bate-papo aqui um pouquinho antes falando justamente disso. O móvel, ele fez um retorno à parte de atendimento. A gente atendia de uma forma muito personalizada, virou um tudo igual e agora está voltando essa questão do personalizado de novo. O imóvel é a mesma coisa, né? Sim. A pessoa ganhava um dinheirinho, ela comprava um imóvel. 2, 3, 4, era a renda dele para o resto da vida. Virou fundo imobiliário, né? Virou banco. E Agora tá agora- voltando essa história. Vamos comprar imóvel, que eu acho que sempre foi a coisa mais segura, né? É, não tem como ninguém tirar lá, né? Não tem como. Aí na pandemia quem vendeu perdeu dinheiro, né? Muita gente, conheço É? muita gente que vendeu na pandemia com medo, não sabia o que ia Com medo, acontecer. né? Não, vou vender, vou viver, né? Vou gastar esse dinheiro, não sei o quê. Aí passou a pandemia, dobrou o valor das coisas. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Muito bom. Vamos lá, para o corretor de imóveis. Vamos, que é o nosso foco é o nosso amiguinho corretor de imóveis, né? Ter uma parceria com a loja de planejados. O que vai ajudar ele? O que vai diferenciar ele de um corretor normal? Bom, você tem aí duas questões que diferenciam em relação a essa parceria. Primeiro, você tem profissionais por trás de você que vão te dar um auxílio, por exemplo, para um open house. Vão te dar um auxílio em relação a uma apresentação de um projeto, às vezes na planta. Você não tem ainda o imóvel, a gente consegue fazer um 3D desse imóvel e mostrar para o cliente como vai ficar pronto, né? Você tem a questão de até parceria em vendas mesmo, porque toda vez que você traz um cliente para gente em relação à venda, você ganha em cima disso, né? As lojas que são mais sérias, elas fazem um trabalho de
de comissionamento desses corretores. Então, você tem uma outra renda além da renda de corretagem. E aí você tem aquela questão de que, não, eu tenho uma loja parceira, qualquer situação que o cliente tenha dúvida em relação à construção, em relação à reforma, em relação a tendências, você tem uma base a mais. Porque normalmente o corretor ele não tem essa base, né? São raros os corretores que têm um escritório montado, que têm uma estrutura para atender um cliente. E muitas dessas lojas, a gente, por exemplo, faz isso. A gente tem uma sala separada onde você pode levar o seu cliente para apresentar um material, para apresentar uma proposta de investimento, que às vezes você não tem um lugar adequado, né? Para tomar um café, para bater um papo e tal, e trazer esse cliente mais para você. Então a gente acaba sendo o braço direito de vocês nesse sentido. Que legal. Ela falou do open house. Eu vou fazer o primeiro open house agora, sábado. Certo. Eu não sabia como fazer. Aí, Jefferson. Tá vendo aí, Jefferson? Então, já vamos colar nela já no final do podcast, vocês orientam a gente. Sem Vamos problema. fazer essa parceria, o início de parceria. Legal. E realmente a gente vai fazer agora, esse sábado vai ser a primeira Não, vez. e o Brasil está trazendo isso agora Tá. como cultura, porque não tinha, né? tinha. Era muito nos Estados Unidos e hoje a gente está Tem tendo que umas se séries, reinventar, Tem né? umas séries na Netflix Tem que bastante. são muito legais, né? O próximo Fazem. passo é nós fazer uma série, né, mano? Vamos, Vai lá, Netflix, sério. Netflix. as decoradoras você já tem. Ó, Verdade. Netflix, tamo aí, mano. Alguém é louco. Que legal, que legal. Vocês já participaram de open house? Já chegaram a fazer com alguém? Eu já fiz, mas não aqui em Sorocaba. Eu já tive alguma experiência no Rio em relação a Que isso. legal. Também era algo novo, então, assim, pegou todo mundo meio de surpresa, mas foi um grande aprendizado, porque você consegue montar a casa de forma bem bacana para o cliente se sentir ali em casa, né? E isso, numa venda, faz toda a diferença. Com toda certeza. Faz Que mesmo. legal. Que legal, vamos fazer. Em cima disso, você falou de parceria, eu tinha contado, mas eu acho legal repetir para a câmera. Teve uma vez uma venda que eu fui fazer de um imóvel, era 1,5 milhão. E não tinha lugar para pôr geladeira, cara. Até hoje, quando eu lembro, eu falo, como pode? O cara conseguiu fazer uma cozinha que não tem espaço para geladeira. É mais comum do que você imagina. É porque, imagina um quadrado, né? Um L era pia e o outro L era esquadria. Não tinha onde pôr a geladeira, mano, literalmente. Aí eu liguei para um amigo meu que é design de interiores e tal. Ele saiu de onde ele tava, falou, não, vou aí, tô perto e tal. Resumindo, foi lá, deu ideia, vendeu o projeto de 150 mil pro cliente lá. Eu também faturei com isso. E o principal, eu consegui fechar a venda. Tá vendo? Porque o cliente tava questionando onde eu vou pôr minha geladeira. A Você gente pegou dá a um dor jeito. dele ali, né? A solução pra ele. Então, Não tem como perder. o cliente. agradeço a essa parceria. Eu acho que realmente é muito importante. Comigo deu certo. Não, Comigo também deu já ajudou bastante já também. Ainda mais que imóvel na planta, né? Nossa, imóvel na planta, quando você faz o 3D, apresenta para o cliente, a gente conseguiu fechar algumas obras aí por conta disso. Agora fica a dica para as construtoras, pelo amor de Deus, faz um humanizado decente. Pai. Porque eles colocam tudo no humanizado do 3D do imóvel, chega lá na hora de fazer os móveis, não cabe. Não é proporcional? Não, não Dá uma cabe. mudadinha de. E aí tamanho fica a de questão de onde pôr a cama. geladeira, né? Ficou desafio. Fica o desafio. Caraca. Por isso é bacana essa questão também de decorado, porque o cliente consegue ver o que cabe realmente. Apesar de ter uns truquezinhos, né? Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. A gente sempre usa uns truquezinhos, mas esses truques podem ser usados na casa do cliente também, Que legal. né? Não é uma coisa assim surreal. Então, é bacana ter essa questão de você mostrar realmente o que cabe, porque no papel cabe tudo, né? Vamos lá. Uma dúvida que eu acho que a nossa audiência, que a maioria é corretor de imóveis, tem, que eu vou passar para vocês, é o seguinte. Eu falo porque eu também já vivi isso. Eu tô ali atendendo clientes clientes com poder aquisitivo um pouco menor, né? Beleza. Aí eu começo a atender o pessoal de condomínio, corretor. A casa de 600, casa de 700 mil ou de 1 milhão.
E quando o corretor está nessa transição da carreira, começa a surgir objeções que ele não está acostumado, Sim. né? Que ele não tem o costume. A objeção que ele tinha na casa de 200 é diferente na casa de 700 mil. E uma das que eu percebi que tem, tipo assim, Lucas, o cara olhava a casa, gostava, tudo. Será que eu gasto quanto para fazer os móveis desse? Facílimo isso, Lucas. Então, Mais mas fácil pra do que você gente, né? imagina. Uma boa pergunta. Fica a dica para os corretores, então. Uma casa de investimento, tá? Independente do padrão da casa, valor real da casa de comércio, Certo. você pega 15%, você vai gastar em E planejados. Investimento. Tá. Vou morar, mas quero algo mais tranquilo, de 20 a 25%. Passou disso, você Ah, é consegue luxo. fazer luxo. É. Então, independente do imóvel, você tem essa. E bate muito em cima essa questão Dá da certinho. porcentagem. Você pega o valor do imóvel e você coloca essa porcentagem em cima para planejado. Então, só para poder exemplificar para o pessoal, tá? Aqui em São Paulo, tem muitos condomínios de 250 metros, né? Então, a maioria dos corretores que trabalham em condomínio tá habituado com esse tipo de planta. É uma planta térrea desse de 105, vai dar em média 150 a 170 metros, beleza? Beleza. O valor médio desse imóvel, pelo menos aqui na região de Sorocaba, Hortolândia, né? Campinas, tá em torno de 1 milhão a 1,5 milhão, beleza? Vamos colocar 1 milhão. Então, 15% para o investidor seria 150 mil, ele consegue fazer todos os móveis ali, fazer um projetinho Um legal. projeto bacana. A pessoa, comprei imóvel de 1 milhão agora, adquiri, 200 mil reais, dá para fazer para ela morar, para ficar tranquilo, certo? Sim. E se o cara quiser colocar, sei lá, uma Ferrari na Personalizar. parede, aí é por Aí o conta céu dele. é o limite. Então, e isso é justamente em cima do valor do imóvel e não da metragem quadrada, como muita gente pensa, porque vai o padrão, Entendi. né? Você trabalha uma casa de 40 metros quadrados e um apartamento de luxo de 40 metros quadrados, você vai ter um investimento diferente. Entendi. Entendeu? Por isso a gente Pelo trabalha padrão, em cima né? do imóvel, Padrão. é pelo padrão. Pelo Gostei. valor. É legal. Não tinha pensado para essa. Porque tem apartamentos lá em São Paulo de 40 metros que é 1 milhão de reais. E a Sim. pessoa vai gastar os mesmos Os mesmos. 150 mil. 150 mil. É. Sim. Caraca. Então, Faz total sentido. todo mundo pensa em metro quadrado quando vai fazer móvel. E, na verdade, não é. E aí você reverte isso em termos de venda. Sim. Porque tudo que você colocar no imóvel, você consegue agregar no valor final dele. Sim. Inclusive, tem construtoras pequenas que conseguem fazer isso e financiar junto. Por exemplo, faz um crédito para o cliente em cima dessa porcentagem Para para fazer o móvel planejado, porque às vezes quando a pessoa tem uma renda um pouco menor, quando ele paga o imóvel, ele não tem crédito para pagar os móveis, porque é um valor considerável. Sim. Então, eles fazem isso junto, dão essa carta de crédito para o cliente Pra e o poder cliente fazer. monta o planejado e está pagando junto. Eu costumo falar que a gente fica com a parte pior, né? Porque a pessoa o constrói, aí depois Ou reforma e a gente fica praticamente por último, que é a mobília. Mas uma hora chega. Uma hora chega. Então, você consegue tanto agregar isso na venda, né? Sim. Como fazer isso à parte. E isso é bem bacana. Quando você consegue entender o que o cliente quer do imóvel, você já consegue nortear ele também de todos os custos que ele vai ter. Vou fazer uma pergunta pro William. Você Opa! é diferente agora. Eu tô sendo entrevistado agora. Cara, não sei se você tá percebendo isso também, mas igual, eu e o William, a gente trabalhou muito com imóveis de baixo padrão, né? E médio. E agora a gente tá se aventurando aí nas coisas maior, né? Eu não sei, mas no alto padrão, não sei se você tá percebendo isso. Os imóveis que estão sendo liquidados são os que têm móveis, né? Sim. Não, o que ela falou é verdade. Muitos consultores já estão colocando móveis, né?
Então, para nossa audiência aí O seria... básico, geralmente é o básico, né? Pra vender um Pelo imóvel, menos geralmente é a o cozinha. básico. A Né? gente, Cozinha, um painelzinho de TV ali. E tal. Banheiro. Então, o ideal seria o corretor ter essa ponte com o pessoal para ajudar os construtores. Com toda certeza. E fica a dica, procurem lojas que sejam confiáveis. Qual o nome de uma? Vivari Vivari Planejados, Planejados. a única. Pela Santana. Isso que ela falou da conta bate certinho. O meu primeiro imóvel que eu falei que foi um apartamento, ele era 200 mil na planta na época. E os móveis ficou 33, deu mesmo 16%. Né? Aí, ó. É Ficou isso 33 mesmo. na época. Na Show. época, né? 30 meses atrás. Vixe, nossa, o meu, na hora que 30 eu meses. fiz, 48 meses atrás. faz tempo. Mas bate Não, mesmo, mas mas bate muito em cima. Se você seguir essa regrinha, é uma regrinha de 3. Se seguiu essa regrinha, você não tem erro. Independente do tamanho do imóvel. Porque muita gente fala assim, eu vou comprar um imóvel Casa Verde e Amarela, um imóvel com custo menor. Agora é minha casa, minha vida. Agora é minha casa e minha vida. Muda mais do que... Não, é aquela coisa. É só Cada 4 anos. E aí ele fica, nossa, mas como é que eu vou fazer? Os imóveis estão cada vez menores. Você coloca um móvel pronto, ele não cabe, ele não entra, na maioria das vezes. É. Poxa, mas móvel planejado é caro. Não, não é caro. Depende de como você é instruído a montar o seu projeto. Porque não adianta você pegar o Pinterest e Começar a fazer começar a lá. viajar naquelas coisas, porque o céu é o limite, como a gente falou. Você pode montar numa mesma cozinha, uma cozinha de 5 mil e uma cozinha de 100 mil no mesmo espaço. Não tem limite para isso. Então, se você é bem orientado em todos os processos, não tem erro. Show. Que legal. Geralmente, o tipo do móvel, ele fala com a fachada do imóvel também, assim? Eles se conversam? Sim. Geralmente, você olha aquele tipo de arquitetura, você já imagina o tipo de imóvel que vai ser interno? Sim, geralmente. Imagina uma casa, uma fachada ali colonial, aí você entra na casa, tudo contemporâneo ou industrial. E Então, acontece. exato. Mas a Tem, pessoa tem, que tem. vai comprar também, já é o estilo dela, né? Se ela vai comprar ali uma casa com uma fachada colonial, ela tende a ir para uns móveis mais Conservador. conservador, madeira, escandinavo. O pessoal vai com aquela fachadona imponente, vai chegar na casa dela, ela quer aquela cozinha cinza, preta, mais linear. Então, a pessoa meio que compra a casa já pensando no interior. É sempre assim, né? A pessoa já entra já olhando, aqui cabe tal coisa. Ai, nossa, minha cozinha vai ficar assim. Vocês já devem ouvir muito disso, né? Sim. Sim. Então, a ideia é sempre essa. O cliente compra a casa já pensando no interior. Então, não muda muito. E tem um negócio que vale muito para os corretores aí. Vai lá. A gente recebe muito cliente com 3, 4 plantas de casa que não comprou ainda e fala assim: eu quero saber o que eu vou colocar aqui para saber qual eu vou comprar. Legal. Olha. Então, assim, às vezes o interior do imóvel é um ponto primordial para o fechamento do móvel, do imóvel, né? Um backstage que a gente não acaba não percebendo, né? Sim. Tem vezes que o cliente some aí, pra vocês, some 2, 3 dias, tá lá na Tá Vivari. ó. lá. Exatamente. Só ligar que a gente acha eles. E aí, quando a gente tem essa parceria com o corretor, a gente traz isso para ele. Fala, olha, fulano tá aqui com uma planta X, Y e Z. Entendi. Ele tá mais propenso a tal por causa disso, disso, disso. É argumento de venda. Com certeza. Quando eu fui comprar meu apartamento em Santo André, eu fiquei entre 2 apartamentos. Aí cheguei lá, fui no decorado, vi a planta, levei a planta pra casa, falei, vou abrir essa planta aqui no projeto, né? Vi que um dos dormitórios não cabia um guarda-roupa. Ou era a cama ou era o guarda-roupa. Era aquele guarda-roupa ali de uma porta, 2 portas. Era maravilhoso o empreendimento, com piscina, cheio de coisa. O valor era muito parecido com o que eu acabei comprando. Não comprei por causa do quarto. Caraca, eu E nunca por pensei causa nisso. da área de serviço, porque eu vi que no decorado, no papelzinho ali, no panfleto deles, não condizia com o real. Aí eu falei assim, não vai rolar. Não vai rolar. Acabamos comprando um de uma torre
não tinha toda aquela estrutura, mas o apartamento em si, você foi lá em casa, Sim. né? Você viu que era uma planta muito diferente. E a gente conseguiu personalizá-la de uma forma que parecia que tinha 100 metros e tinha 55. Que legal. Então, por conta do interior, que eu vi que não ia caber algumas coisas ali, eu acabei optando por um menor. Eu já perdi venda que eu fiquei imaginando, não, o cara comprou lá porque ele queria aquela região, ou porque a condição era melhor de valor. Às vezes não, às vezes Às é vezes porque é a por planta, isso. Do imóvel. a planta atendia Exato. melhor ele. Eu nunca parei pra pensar isso. Uma pergunta legal pra fazer quando tá atendendo o cliente, não, o que ele achou da disposição, etc e tal. Aí, ó. Vivendo e aprendendo, cara. Que legal. Porque Não, e aí é aquela questão de psicólogo mesmo, né? Como a gente estava conversando. A gente faz um trabalho de psicólogo com o cliente. Quantos filhos ele tem? Quantas pessoas vão morar dentro desse apartamento ou dessa casa? Ela condiz com tudo isso? Então, assim, a gente acaba ajudando na compra, não tem Entendi. jeito. Porque a gente fala, por exemplo, a pessoa compra um apartamento de 2 quartos, tem 3 filhos. Ela tinha um apartamento que não cabia, ou era a cama ou era o guarda-roupa. E se ele tem 3 filhos, como é que põe 3 camas? Aí é a hora que a gente começa com aqueles projetos, cama em cima da outra, com um armário embaixo da cama, Mezanino. O briefing, né? mezanino. O briefing, se ele tá bem alinhadinho desde o início, é muito raro você perder um cliente. Muito raro. Se você entende ali a dor do cliente do início, consegue ali conquistar a confiança dele, acaba depois até virando uma amizade. A gente tem umas clientes lá que, gente, elas vão para tomar café. É tipo isso Vira agora. família. Já levaram presentes. Então, assim, o briefing bem feito do início, alinhadinho, é muito raro você perder. Muito raro. É até legal vocês terem falado isso, porque eu acho que a maior dificuldade do corretor de imóveis é não perguntar. É não perguntar. Tipo ali, Maceta, fica... pergunta tudo. Aí, beleza, você tá na frente do profissional de design. Aí, beleza, você vai falando ali. Mas o corretor também tem que fazer isso dentro do Tem. imóvel. Sabe por quê? Porque vai ser diferenciado. Eu Sim. também nunca vi um corretor me perguntar sobre o interior da minha casa. É que eu já trabalhava com Sim. isso, então já tinha uma noção. Mas eu, como uma cliente, leiga, eu nunca vi um corretor me perguntar quando eu tava procurando meus apartamentos lá no. Meus apartamentos são. Ó, Nossa! Ela escondendo ouro. Desculpa, o era grande, o era grande. Meu apartamento lá em Santo André. Então, assim, ela só mostra. Aqui é um quarto, aqui é outro quarto, aqui tem um banheiro, aqui dá pra você fazer seu churrasco, aqui você convida seus amigos, aqui é a cozinha. Ponto. Então, meio que entendendo um pouquinho ali de mobiliário, de decoração, você consegue colocar o seu cliente, ele consegue se imaginar vivendo lá dentro, não morando, vivendo com a família, ou sozinho, ou fazendo uma festa. Então, o sim. briefing ali, bem feito, dificilmente você perde. Aí fica Dificilmente. fácil um corretor vender 4 em 1, né? Então. Aí ajuda, né? Verdade. Aí Quem me ensinou ajuda. isso foi ele, inclusive. Uma vez ele deu um treinamento lá. Me Tudo ensinou é bastante questão de sobre isso. diferencial. Se Perguntar, você é cara, diferente dos ouvir. outros, Faz uma entrevista, né? Um bate-papo mesmo. você vai- Não, é que pelas o beiradinhas, desespero do corretor né? é vender tanto que ele vai direto na venda, né? Ele mostra o imóvel aí, gostou, vamos Eu fechar. até brinco com meus corretores que eu assim, cara, eu entendo vocês. Esse corretor quer vender. Corretor, o que ele quer? Quer todo vender. mundo. A gente mundo quer vende vender. o tempo inteiro, todo dia, qualquer coisa. Inclusive a E imagem. no início sim. dá uma insegurança, né? Só Sim. que você tá vendendo para uma pessoa que não entende. Então fala, você tá não só vendendo, você tá inserindo o sonho da pessoa ali na cabeça dela, projetando, né? É. Na cabeça dela. Ela vai pra casa Você vai pensando guiando. naquilo, tipo, caramba, já consigo ver meus filhos aqui correndo nesse quintal, chamando a minha família para fazer um jantar de Natal aqui nessa cozinha, nessa churrasqueira, que caberia uma hidro, talvez. Então, trabalhando ali a mente do cliente, que é o que a gente faz bastante, né? Os construtores ficam doidos com a gente, porque a gente quer quebrar tudo. Mas se você sabe fazer boas perguntas para o seu cliente, você tira dele informações muito precisas. Então, o corretor, principalmente, é o que a gente estava falando, é sonho. Hoje em dia, 90% dos brasileiros têm o sonho de ter a casa própria, né? Verdade.
E aí você lidar com o sonho de uma pessoa é uma coisa muito delicada. Porque quando você coloca, você pode tanto fazer esse sonho aumentar e virar uma casa maior, por exemplo, Sim. como quebrar ele no meio ali e ele falar, não, isso não é para mim. E aí você perdeu a venda. Então, muitas das vezes você tem na mão perguntinhas básicas assim que vão fazer ele falar. Ó, agora eu vou para uma parte mais técnica, né? Bora lá. Que eu acho que na corretagem também é bem parecido. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo de compra do cliente, né? Sim. O cliente chega lá na Vivari hoje e quanto tempo demora para ele estar fechando? Porque é uma coisa também que o corretor fica desesperado, né? Tem cliente com um ciclo mais longo que você consegue nutrir ele durante um tempo e Sim. fechar. Eu queria saber de vocês qual que é o ciclo de compra aí de um cliente. Geralmente funciona assim. O primeiro atendimento é um atendimento de consultório que a gente fala. Certo. É onde você vai sentir a dor do cliente, vai sentir o que ele precisa, vai tentar tirar dele todas as informações. Você não vai dar praticamente informação nenhuma. Você vai tirar dele essas informações. Isso normalmente pode ser feito por uma videoconferência, Certo. que aí evita do cliente estar indo até o local, tá se deslocando, perdendo tempo. A segunda já é onde a gente constrói aquele sonho. Então, eu já tenho as informações, então eu já tenho condição de montar o sonho do cliente num 3D, por exemplo, Certo. né? E é aí que começa a pressa do cliente. Na corretagem, eu acredito que trabalhe da mesma forma. Primeiro, você tem que entender o imóvel que o cliente quer, né? Para depois mostrar ele alguma coisa. E aí, quando você mostra esse imóvel para o cliente, ou quando você mostra o móvel para o cliente, você já consegue saber dele, pela reação dele, você já sabe se é aquilo ou se precisa de algum tipo de modificação. No caso do móvel, se é de primeira, maravilha, é partir para fechamento. É uma situação mais rápida. Certo. Se não é aquilo ainda, enquanto você não identificar o sonho dele, é aquilo, aquele projeto que ele quer, você não vai para um fechamento. Então você tem um processo um pouco mais longo. Normalmente aí a gente trabalha em torno de um mês, um cliente que tenha mais certeza daquilo que ele quer. Quando é um cliente que não tem tanta certeza, isso pode chegar a 2, 3, 5 meses. Em uma média, se colocar em uma média, 1 a 2 meses. de 1 a 2 meses. De 1 a 2 meses. Aí, sei lá, entrou 20 pessoas lá, de 1 a 2 meses elas vão fechar o projeto com vocês. Vão fechar o projeto com a gente. E uma outra questão também, falando agora de funil de vendas. Quantos atendimentos vocês fazem para fazer um fechamento? Às vezes 3. São 3 atendimentos. Uma média de 3. 3 para 1. É. Certo. Legal. Legal. Muito legal. Não dá para ter pressa. A pressa não é nossa. A Essa- gente quer vender para ontem, Certo. mas a pressa não é nossa. Houve uma época que quem vendia móvel queria fazer o cara entrar na loja e fechar para ontem. Não Casas era nem Bahia, para hoje. Caso Bahia entra aqui e compra. E aí o que escrivaninha. aconteceu? O cliente começou a ficar com receio de loja de planejado. Porque chegava lá e. Não levantava É da para mesa, hoje, né? eu só posso fazer hoje, é agora, senão você não vai ter. Não existe isso, é um sonho, gente. A gente não pode brincar Sim. com o sonho das pessoas. Então, tem o tempo, tem que ter o time. Essas lojas que ficam, não, é só hoje, eu só vou fazer hoje, porque você só vai ter essa condição hoje, isso não existe. O nosso mercado, ele não oscila tanto assim, para que você não consiga fazer uma condição pelo menos parecida amanhã, né? E meio de captação de clientes que vocês utilizam hoje? Tipo, fora a rede de network, né? Vocês fazem anúncio, vocês. Hoje a internet é vocês- um grande Aliado. catálogo, né, para todo mundo, Verdade. mas muito em obra, Hoje é no offline. no físico No mesmo. físico. Ir na obra, Legal. entrar em condomínio, conversar com construtora, conversar com pedreiro.
e entender quanto tempo aquela obra vai levar, porque a gente consegue trabalhar junto. A gente não precisa esperar o imóvel estar pronto para poder montar o projeto. Entendi. Então, a gente consegue trabalhar junto com a construção. Então, é o que a gente estava falando da planta. Muitas das vezes está na planta ainda e a gente já consegue fazer essa situação dos móveis. Que legal. Então, hoje o meio de captação de cliente mais latente de vocês é o offline mesmo. É o offline, principalmente boca a boca. Que legal. Aí o corretor de imóveis quer ficar parado esperando o lead cair para ele. Não, ele quer pegar a foto do proprietário, anunciar no portal e Não faça esperar o isso, cliente. corretor de Esperar bem, imóveis. Não faça isso. Não use a foto do proprietário. É. Vá lá, conheça o imóvel, né? O mínimo. Você vai lá, já conhece o imóvel, faz sua própria foto. E fala também, né, que você é corretor, né? Fala que você é designer, que você trabalha numa loja, que você é arquiteto. Fala pros seus amigos, pra sua família. Se te convidam para ir para uma festa, vai na festa e faz a sua venda lá. Quantas vezes? Não, Minha mas esposa fica brava também com Não. a camisa da firma na frente. Exato. No casamento do meu irmão, o Lucas foi. Eu tava conversando com o Lucas e com a esposa dele. Parou um senhorzinho, você lembra? Parou um senhorzinho lá, começou a conversar comigo. Eu já queria fazer projeto no casamento do meu irmão. mas Então, o lead é apareça. um tiro no pé hoje, porque o cara ele vai aparecer para mim, para você, Pra todo mundo. Pra todo mundo. Aí você tem que Então- fazer a venda. Aí você tem que ser Ou muito você tem um bom. diferencial muito grande para se destacar num lead, ou então você vai ter que ter o boca a boca e vai ter que colocar o Vai cair no mesmo, um né? tênisinho e partir para a obra, porque senão você não vai conseguir esse cliente. Aí, ó. Gente, o pessoal trabalha com móvel, né? Eu não sei se... Assim, todo mundo acha que é ali e tal, né? Sentadinho. A gente Era só vê o digital, glamour, né? Era de... Faz um projetinho. iPhone, MacBook e tal. Só vê o glamour, os perrengues de obra ninguém Agora, vê. bater condomínio rua por rua, ninguém vê, cara. A gente não anda só de salto, não. Anda É de... botina. de Esses botina. dias eu tô fazendo um projeto de uma cabana lá em Piedade. A cliente me liga e fala assim, Cássia, choveu? É. Falei, tá, deixa comigo. Peguei a botina do meu pai, sabe aquelas galochas 43, botei no pé e fui bater obra. Nossa. Ela olhou assim pra mim, querida, não é só nem de salto não, tá eu lá de galocha medindo, barro até a perna, é assim que tem que ser, Não é só de glamour que vive esse povo, não, gente. não mesmo. tem que vestir a camisa e... Né? É treina pra na cima. bolsa e é isso. Inclusive, treina é uma coisa muito importante, né? Pro corretor ter ali na mão, né? Cara, isso aí já me salvou. Não dá já me pra ficar salvou. sem. Corretor Já de vi. imóveis. Tem um iPhone. Tem treina no iPhone. Treine. Exato. Tem treina no iPhone, se você esquecer. Levar a treina física, tem treina no iPhone. Verdade. Mas tem a digital também, que é legal, né? Tem, Você tem coloca, aquelas aperta o lá. botãozinho. É baratinho, R$300 no Mercado Livre. Gente, não precisa É. investir tanto. Uma treina Não. simples. Que Já ela- resolve. Aquela... Estica mesmo. Porque o métrica cliente ali. tem dúvida, né? Do que cabe e o que não cabe. O cliente, às vezes o cliente tem vergonha de perguntar. E, às vezes o cliente é tímido, não mas pergunta. Aí você que vai lá e fala, qual a sua Uma dúvida? reação que eu sempre observava nas visitas era assim, tipo, o cara entrava, gostava do imóvel, aí depois ele, tipo assim, ele parava assim, ó, e ficava olhando fixo, tá ligado? Pensando, Aí eu já Vai caber? ganhava, tá, o que você quer por aí? calculando exatamente. Meu sofá, calma aí, aí já pegava, porque era batata, o cara Exato. olhava pra um ponto fixo assim, ele tava tentando medir alguma coisa na cabeça. E aí não perguntou pra você. É. Aí se você não chega nele e fala qual foi, o que tá acontecendo, qual a sua dúvida, se ele vai sair de lá sem saber, aí some. Não, tem que perguntar. Porque dificilmente é igual você quando você vai comprar uma coisa. Dificilmente você olha e fala, não gostei disso e disso. Às vezes você se sente mal, é no automático, né? Você não quer ser grosseiro. Mas a pessoa Exatamente. perguntar, você fala. Você fala, É onde o cliente some e você não entende. E não você sabe entende, por é. quê. Verdade. Legal. Show de bola. Muito bom. Tenha sempre trena e fita crepe. É outra Fita dica. crepe, por quê? Adoro o Boa, truque da fita. boa. Porque Por quê? uma coisa é você medir um móvel reto.
né? Ah, E a tá. profundidade dele? Como é que você vai abrir a porta de uma geladeira numa cozinha minúscula e colocar uma mesa atrás, por exemplo? Aí você desenha com a fita Você Com a crepe. fita desenha no com a chão. fita crepe no chão. Faz o layout da casa Truque ali no chão. simples. Caraca, eu nunca tinha Aí, pensado ó. nessa. Que da Eu hora. adoro o truque da fita. Que Muitas legal. das vezes você olha e fala assim: ah, não, mas dá para colocar um Oh, roupeiro já. em L. Não, ele não abre, gente. Já pede aí no Mercado Livre um rolão. Um rolo. E coisa simples que você pode ter na mão, em casa, no carro. Em qualquer lugar você carrega um negócio desse. Começar a andar com fita crepe. Você falou do velho. roupeiro em L, eu lembrei uma vez, um exemplo parecido, que eu queria fazer na minha cabeça, né? Eu desenhei e tal, que eu sempre gostei de desenhar. Eu desenhei quando eu ia fazer o móvel ainda, inclusive. Daí eu falei, vamos fazer o guarda-roupa tudo com porta de correr, porque vai ganhar espaço. Ela falou, não, mas tem que abrir a gaveta, não muda, Não né? ganha espaço. Na verdade, perde. É uma coisa que Olha só. todo mundo todo mundo acha que ganha fala. espaço. Mas e a gaveta que você vai ter que abrir? Não é só isso. Você, quando coloca uma porta de giro, ela é menos robusta. Então, ela não ocupa tanto espaço fechado. Quanto tempo você fica com o seu roupeiro aberto? Muito menos que fechado. Quando você coloca uma porta de correr, você precisa de uma estrutura mais larga para as portas correrem, para fazer batente, esse tipo de coisa. Então, o roupeiro fica muito profundo. Sim. A parte útil é a mesma. Mas aí, num quarto pequeno, por exemplo, você acha que está ganhando espaço, você está perdendo espaço de circulação. Então, nem sempre todo mundo fala isso. Todo mundo. todo mundo. 100%. Eu falei. Aí ela me E deu nem essa sempre dica. é verdade. Muitas das vezes, uma porta de giro é 1000 vezes melhor para um ambiente pequeno do que uma porta de correr. Porta de correr. Porque ela não fica aberta o tempo E inteiro. o custo-benefício também. É, Também. Bem mais diferente. barato. É, mais barato, durabilidade maior também. Maior né? também. muitas vezes. Legal. Hoje em dia a galera tá usando muito sem porta, porque eu, por exemplo, meu closet, assim, a minha casa, ela tem mais quarto do que pessoa. Aí eu peguei um quarto e fiz uns guarda-roupa tal com porta. Aí com o tempo eu enjoei, eu mandei tirar todas as portas. É, se Ficou ele tudo aberto, tá né? em outro ambiente, Vai muito não da tem por que organização ter, da né? pessoa também, É. né? Também. Eu achei que ficava mais bonita, e hoje é tudo aberto. Mas se tá em outro ambiente e o outro ambiente é fechado, se você colocar porta, vai ser um custo maior. Uhum. E ele vai estar em outro ambiente, você não tá vendo nem nada. Sim. Agora, se ele tá dentro do seu quarto e a organização também não é muito legal e tal, então põe uma portinha ali pra esconder. Mas se tem outro ambiente, o Tá ideal é que tranquilo. seja assim mesmo, né? Se você tiver filho adolescente, não, põe a porta. Põe a porta. E a parte de cozinha, eu já entrei em casa de valor alto, casa de 2 milhões, que tinha algumas prateleiras na cozinha, assim, aberto e tal. A galera tá usando assim também. Usa muito, muito. É mais para deixar a cozinha um pouco mais leve, um pouco Mais mais prática também. clean, né? mais prática. Hoje em dia a gente usa muita panela elétrica, muita coisa que é difícil de você ficar manuseando dentro de um armário. Por exemplo, pegar uma panela grande elétrica em cima de um armário superior, ter que abrir porta, pegar a panela, é mais complicado. Então, fica à mão, né? Cafeteira, esse tipo de coisa que a gente tem que ter sempre à mão. Então, isso facilita muito. Antigamente, os clientes chegavam pra gente e falavam, eu quero uma cozinha enorme com armário até o teto, não sei o que, não sei o que. Queria armário Sim. até onde não Não cabia. dá. Hoje, é difícil, né? É. Cliente querer muito armário na cozinha. É mais embaixo, alguma Até coisinha porque você leve não em usa. cima. Não. Antigamente era aquelas Tem cozinhas escada. cheias de Sim, madeira, né? Hoje, o Falando- menos é mais. Da minha realidade, eu nem preciso de armário porque eu não cozinho, cara. Então, Hoje em dia todo mundo muita come fora, né? gente- É verdade. Ou iFood, etc. Você não precisa de uma dispensa tão grande É quanto onde antes, você né? começa a trabalhar as cozinhas mais bonitas do que uma cozinha cheia Cozinha de de armário. showroom. Sim. É, né? Muita Isso é verdade. gente não cozinha, muita gente hoje em dia. Pede, porque trabalha o dia inteiro, chega em casa, não tem pique pra cozinhar, né? Então, Agora, uma coisa que de 2, 3 anos para cá fez muita falta e a gente ainda percebe isso nos imóveis que ainda não tem um espaço específico é um home office. nossa, sim. Não tem. A maioria das Tem um escritóriozinho, assim, que você é, por menor que seja, qualquer que seja a profissão, numa situação dessa da pandemia, por exemplo, o que nós fizemos de home office
E aí ter que adaptar num lugar que não foi pensado para colocar um pequeno escritório foi algo desafiador. Eu já vi uma galera usando casa terra de terreno grande, né? Alphaville tem bastante. Ou sobrado, onde eles deixam no corredor que vai pros dormitórios, eles deixam um espaço de roupeiro ali. Sim. Alguns faz ali, né? O home office, mas fica pequeno, né? Mas eu já vi uma galera usando Mas assim. mesmo que for pequeno, Mas já tudo dá uma foi diferença adaptado, no né? imóvel. É. Tudo foi no... Foi no improviso. É onde a gente entra, né? Pra fazer esse híbrido, né? De home office com dormitório, Sim. ou home office ali no home mesmo da televisão. Já fiz muito. Na televisão, Na televisão, você pega, faz um móvel, aí você já embute uma mesinha ali. Então, Eu cheguei a já fazer fiz em cima bastante da isso. cama. Em cima da cama? O cliente não tinha espaço, simplesmente não tinha onde colocar um home office. O que que nós fizemos? Nós fizemos um aparador Certo. com rodízio que passava por cima da cama. Então ele sentava na cama e colocava Voltava o aparador. tipo, aquele Aquela mesa de notebook. hotel, de café tipo da mesa manhã. de hotel. Caraca, mano. Legal. Então, Caraca. assim, eu tô falando que a gente acha espaço para tudo. Não tem uma coisa que você fale assim, eu preciso colocar alguma coisa aqui. A gente vai ter que arrumar um espaço. Inclusive, o que tá muito em alta são esses móveis híbridos. Embutido. Móvel que vira multifuncionais, né? Sim. Mesa de jantar que vira home office, que vira banco, que vira do cama que desce. Hoje em dia. Esses dias Porque eu tá vi cada no vez vídeo. menor, né? Tudo. tá. Tá tudo. Hoje ainda em Sorocaba ainda temos algumas casas grandes, mas em São Paulo Não tem. apartamento de 10 Ah, não, mas metros aqui também quadrados. não tem, não. Não chegou nesse nível, mas tá muito pequeno as coisas aqui. Qualquer apartamento na planta é A 39 gente metros fala já, que estão 40 metros, é muito gourmetizando pequeno. os cativeiros, porque realmente é muito pequeno e caríssimo. Pequeno, tá tudo pequeno. E agora com o trem, vocês vão ver, vai muita gente mudar pra cá, né? Com o trem aqui em Tomara, né? Sorocaba. Casa. Tomara Aí vai mesmo. diminuir Eu aqui acredito. também. Né? Deus Eu quiser. acredito venha. muito que Eu acho que venha. muita gente vai mudar. Que venha. Ixi, é pra vir Vai mesmo. ter e trabalho. Graças Se Deus a quiser. Deus. Vamos ganhar Zona bastante Norte dinheiro. aí, vamos que vamos. Mais 150 mil habitantes. Nó. Expandir. Cabe, né? É o Tem único terra. lugar da cidade que dá pra... que tem esgoto. Então, no plano diretor é mais 150 mil habitantes na Zona Norte. Nossa. Zona Oeste já tá... Não cabe mais. Zona Oeste pra crescer, dá pra crescer, mas tem Pra que fazer cima. Vertical? não, tem que fazer a estação de tratamento. Não tem. Então, Ó o pra manga aí. a cidade não Já não puxa a compensa. orelha do manga. Ô, mano, ajuda aí, pô. Ajuda que eu sou da Oeste, quero valorizar minha área. Tem o terreno lá. Quero valorizar lá. Aí no plano diretor mais 150 mil habitantes ali na Zona Norte, por conta do esgoto que ele suporta, né? Então, gente, Zona Norte vai, Zona vai Norte. emancipar aí. Nossa, vai crescer muito, É. então. Que legal. Vai ser bastante coisa. Muito bom. Pergunta. Indo para as coisas mais lúdicas agora. O projeto mais estranho que vocês já fizeram. Tipo assim, você Jesus. fala, mano, esse Muito daí específico. foi... Você assistiu 50 Tons de Cinza? Não assisti. Eu reproduzi um quarto dos 50 Tons de Cinza. Meu Deus. É o fetiche da pessoa. Nossa, sério? Sério. Aí entra a história do entrar na intimidade da pessoa. É complicado às vezes. Caraca, mano. Fez o quarto lá do filme igual, sem tirar Igual nem foi pôr. reproduzido. Caraca. Nossa, Acho que o mais mano. diferente que eu fiz não foi nem questão de design, foi cofre pra. Aí eu só fiquei sabendo que era pra arma com o cara na minha frente. Onde eu vou guardar minhas armas? Falando pra mulher dele, eu. Eu o quê? E aí eu fiz lá todo o projeto e tal. E aí foi essa questão de cofre mesmo. Agora, não me vem à mente de diferente assim, o seu ganha. Criado mudo, que não é bem um criado mudo. Nossa, eu tenho uma assim? história. A pessoa me pediu um projeto, era para arma também. Ele queria guardar, era uma mulher, ela queria guardar a arma à mão na beira da cama. Certo. E aí eu criei um criado mudo, que o tampo do criado mudo, ele tinha uma corrediça que você puxava assim, a arma tava dentro. James Bond, né? É, uma coisa assim, meio... Só ela sabe o... É, Cara, mano. Não tinha criança não, né?
ela. Tomara que não. Olha, não tinha, mas nem a empregada conseguiria descobrir, porque tinha trava e tal, Tinha um então macete pra tinha um abrir. macete para abrir, então não teve problema quanto a isso, mas era muito simples de você abrir. Você puxava ela, apertava a trava e puxava, Tava lá ela quadrada. tava lá, Caraca. porque ela tinha medo, já tinha sofrido um assalto e ela estava sozinha em casa e ela morria de medo, então era uma especificação para ela. Era a dor dela nesse sentido. Então, nós tivemos que criar um móvel. E aí entra o design de interiores, né? Que cria coisas assim desse nível. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu gosto de um churrasco. Qual que foi o projeto mais doido que vocês fizeram tipo, na área gourmet? Tipo, o cara meteu uma geladeira embutida não sei aonde, alguma coisa bem elaborada A nesse área sentido? gourmet é bem tranquila, Ela é né? de boa. Eu É. acho que é a mais tranquila de todas, viu? Acho que Pra o fazer. quarto tem mais cheio de Quarto, coisa, né? escritório, normalmente são mais complicados. Escritório e quarto que o pessoal começa a pirar na É, batatinha. porque é o Bate-Caverna, né? É Então, esconder cofre, mais isso. tem coisas. Esses dias eu vi um projeto que eu nunca tinha visto. Eu tô começando uma casa, um condomínio agora, eu quero fazer parecido. O cara fez uma ilha e em volta da ilha ele colocou umas madeiras rústicas, assim, umas bancadas de madeira mesmo, assim, sem acabamento, sabe? Eu nunca tinha Como se visto. fosse o tronco da Já árvore fiz mesmo, muito né? Em isso. volta da Bastante. ilha, assim, ó. Eu acho que ilha é um ambiente muito legal de fazer, acredita, né? É, ele é versátil, né? Você Muito tá bonito, cozinhando, né? o pessoal senta ali em volta, vai conversando. É, quem tem espaço é muito legal, eu acho. E é engraçado que quando a gente observa, não sei se acontece na casa de vocês, você chama alguém pra jantar na sua casa, tá todo mundo na mesa, conversa. Se você terminou de jantar, pega esse pessoal e leva pra sala, o assunto acaba. É, Se você continua na mesa, ixi, ó, vai horas e horas. sim. A cozinha é o coração da casa, É. sempre foi, E aí, né? quando tem uma ilha, melhor ainda, que você tá cozinhando ali, conversando. O pessoal não sai mesmo. Se você leva pra outro lugar, o assunto aí vai Eu pro nunca celular. Na verdade, esse dia a gente fez um jantar na minha casa, um casal de amigos, eu e minha esposa, e a gente ficou umas 2 horas na mesa. Comendo. mesmo. Eu levantei, fiz salada de fruta, até minha esposa falou, ele não gosta de mexer na cozinha, não. É, Fazer uma graça aqui. E Aí, ficamos se horas. você vai pra sala, vai Aí, pro Pra sofá, sala, aí colocamos pega um filme lá, celular. celular, na verdade, acaba. acabou o assunto. Então, se reparei quer isso, realmente cara. conversar, fica na cozinha, fica ali na sala de jantar. Não levanta da Total mesa. E sentido, aí entra total a história dos imóveis agora serem todos conceito aberto. É, Porque como eles estão cada vez menores, a tendência é a gente trazer esse aconchego para a sala. Então, pode ver que a maioria dos apartamentos hoje, elas abrem, né, a cozinha para a sala. tem essa E é opção. justamente por essa questão, assim, de... Bem lembrado do conceito aberto. Ai, meu pai. Aquela teoria que Ai, eu Irmãos quero da igual dos obra. irmãos da obra. Aquela teoria que fala que tinha sala de estar, sala de jantar e a cozinha, porque você tinha um convidado e não queria que ele tivesse acesso à cozinha, porque você tinha empregado, etc. Que era Exato. dos ricos, né? Sim. Hoje em dia é bonito cozinhar para um amigo e tal. Essa teoria também é real. Sim. É, com certeza. Tinha a cozinha, a copa, né? É. A sala de jantar e a sala. Realmente ninguém via, só via chegando a comida. Pode falar. Não, agora. Tipo, Levantou o dedinho. Não, sério. Qual que é a diferença da cozinha e da copa? Que até hoje eu não. Quando Você sabe? você, Não? quando você Também não tem sei, mano. um ambiente grande, antigamente você É. fazia a cozinha, que era onde ficava mesmo a preparação dos alimentos. Do lado da cozinha tinha a copa com uma mesa de jantar, onde os mais íntimos da casa Tá. comiam. E aí ia para a sala de jantar, que é onde você tinha uma visita que você levava um jantar mais formal. Então, se eu pegar uma casa lá do Santa Rosália, que é antigona, vai ter a cozinha, aí aquele espacinho ali onde tem a Copa. mesa é a copa. É a Ah, copa. tá. Legal, bom E saber. aí tem a sala de jantar, que é a parte. sim. Convidados. Bom saber. Ela fica intacta sempre, né? Outra dúvida praticamente. também que... Serve e limpa, serve e limpa. Uma outra dúvida que eu também tenho é área de serviço e lavanderia. Qual que é a Mesma diferença? coisa. Mesma coisa, só muda o nome. Só Fica mais gourmetizou. bonito. Só, tipo, Gourmet. é o mesmo Só ambiente. gourmetizou, mesmo ambiente. Pra lavar, passar, só.
Hoje em dia não dá pra lá, vai passar mais na área de serviço. Eu nem passo roupa. Hoje em dia é um lugar de esconder a máquina. máquina e as roupas sujas ali, né? Porque... Quando não dá tem E pra colocar esconder. o tapetinho do cachorrinho, né? A gente Tipo, pega essa- muito projeto de cozinha que a gente abre a lavanderia e esconde a máquina de máquina. lavar embaixo da pedra, Isso é muito comum hoje em dia, né? porque já não tem mais espaço. Não tem. Hoje em dia é muito comum, só que daí a máquina tem que ser Lado de certo. Aquela da de frente. abrir, É, não que pode já abrir abre pra por frente. cima, né? Já não cabe. Legal. Isso daí eu vejo bastante. Em apartamento, principalmente, fica Sim. muito bonito, porque daí fica uma pedra única, a pessoa utiliza melhor. Inclusive, Sim. a vantagem de casa é que normalmente tem um espaço para essas máquinas que abrem por cima, né? Que pra mim é a melhor máquina que existe. Tanquinho, pra mim é É o a que melhor lava máquina, mesmo. é o Que que lava. lava É o que lava mesmo. mesmo. Mas é aquela Questão de coisa, a gente tapeço. vai pra casa hoje em dia só pra dormir, né? Só. Isso que eu ia falar. A tendência Só. agora é menor. Eu já tô vendendo alguns condomínios que tem lavanderia interna. Eu tenho uma ressalva. Eu acho que tá mudando. Hum. Acho que as pessoas estão ficando mais em casa agora. Com essa questão de home office, estão meio que já ficando estamos mais voltando às origens. Como você falou no começo mesmo, a gente tá voltando às origens. Então, tanto que o pessoal tá vindo para cá, para o interior, para comprar casa, questão de home office mesmo, de trabalhar em casa, tem essa tá trazendo de novo, né, esse conceito de, ai, quero uma casa um pouco maior, com quintal, pro meu filho, para receber meus amigos. Pelo menos ainda aqui tá assim. Eu acho que a galera tá voltando, mas ela tá tentando valorizar mais o tempo. Um exemplo. A Exato. pessoa não quer cozinhar, a pessoa não quer lavar. Sim. É mais fácil pagar. Não, tô falando É sério. verdade. Dependendo do poder aquisitivo que você vai chegando na sua vida, você vê que aquela hora de Exato. serviço é mais barato pra você terceirizar. Eu tenho tido muito cliente de São Paulo que chega a Sorocaba e fala assim: eu vou fazer uma casa de veraneio com possível moradia. Verdade. Então, o cara já tá pensando Em numa mudar. possibilidade de vir morar aqui. Sim. Então, eu tenho muito cliente aqui assim. E aí fica os corretores que tá sentado na mesa lá esperando o cliente cair na cabeça. Vai passear em São Paulo. O cliente, ele tá vendo uma qualidade de vida no interior com uma proximidade muito grande a São Paulo. Então, olha, eu tive vários clientes no último ano que fizeram isso. E não eram casas pequenas, tá? Eu tô falando em casas grandes de mais de 300 metros quadrados em condomínio fechado. Então, o cliente está com essa tendência a vir para o interior por causa da facilidade de trabalhar em São Paulo e morar aqui. Sim. E aí ele vem com esse primeiro conceito. Ah, não, eu vou fazer uma casa de veraneio. E aí, no conversar com o cliente, você percebe que esse veraneio pode virar moradia. Então, é um projeto intermediário aí, onde você vai fazer um projeto de investimento, que é um projeto de veraneio, mas é um projeto de investimento que a longo prazo vai virar moradia. Então, isso é uma tendência para cá, viu? Não sei o William, mas pelo menos eu. Eu, quando eu comecei na corretagem, faz quase 6 anos atrás, 2017. E eu não conhecia ninguém na cidade, aqui. Não conhecia ninguém. E eu acabei me especializando, assim, entre aspas, em trazer pessoas de fora para comprar aqui. Sim. Hoje a maioria, até os corretores que trabalham comigo, a gente trabalha com muita gente de São Paulo. Cliente daqui, lógico, a gente trabalha, mas é muito pouco. Pelo menos eu, não sei você. Mesmo. Não, eu sou mais forte aqui, mas já vendi então. muito em São Paulo. Mas se eu colocar o volume assim de 10 vendas, 8 é pessoal de São Paulo. Nós temos uma clientela também muito grande de São Paulo, porque aí entra o parceiro, aí entra o corretor junto com a gente. A Vivari, ela faz um projeto muito personalizado com o cliente. Então, eu tenho a disponibilidade de ir até São Paulo atender o cliente, se for o caso. Entendi. Né? Nem sempre o cliente tem a possibilidade de vir até Sorocaba, né? E aí, o que acontece? Esse cliente, ele não tem como, até em relação a custo, ele não tem como tirar um marceneiro ou uma loja de planejado de São Paulo para vir montar aqui, Sim. porque não fica muito viável. Mas ele tendo um corretor de confiança e esse corretor indicando uma loja de confiança, Sim. a gente consegue fazer todo o atendimento online, consegue ir até o cliente e aí trazer essa facilidade para ele aqui na região. Sim. E aí quem vem de fora para cá não conhece fornecedor, aí precisa de marmoraria, precisa de vidraçaria.
E a gente acaba fazendo essa ponte para eles, né? Porque fazer essa logística de São Paulo, trazer todo mundo de lá para fazer trabalho aqui, vai ficar muito Vai mais ficar caro. muito caro. E não é um dia, né, de trabalho marmoraria, marceneiro, não é um dia. Vai ali uma semaninha, marmoraria, vai umas 2, 3 dias, mas mesmo assim, imagina, você vai ter que pagar ou pro cara ir voltar, ou uma estadia. De qualquer forma, o custo é muito maior. Sempre será maior. E aí fica muito mais fácil, por exemplo, a gente atender um cliente que quer montar um projeto em São Paulo, Certo. porque o custo de markup de uma loja de interior é muito menor do que um custo em São Paulo. E aí eu tenho um custo que ele vai me dar uma concorrência boa com São Paulo. Então, às vezes, o cara comprando em São Paulo, ele tem um custo maior com o mesmo produto do que comprando no interior e levando para São Paulo. Só que o inverso não é verdadeiro. Já não é viável. Que legal. Bom saber. Eu acho que quase tudo, né? Porque o custo de vida na capital é maior, né? Cara, Quase tudo lá é de lá pra cá embaçado. fica mais caro, né? A Sim. caça tá aqui há pouco tempo, né? Não sei se você já percebeu aí. Dá a impressão que tá ganhando mais, só de estar aqui, o custo de vida é menor. O custo de vida é muito melhor. Pô, a gente era do ABC, cara, não sei. O ABC é um pouquinho mais caro que ainda que São Paulo São mesmo, Paulo. capital, cara. Nossa, é tudo muito mais caro lá. Não, aqui a única coisa cara é a coxinha. Isso é verdade. Fora que vai fácil. a gente andava com. Eu acho engraçado, eu conversando com umas colegas que eu fiz aqui. E aí elas veem que eu carrego meu celular na bolsa, assim, eu fico toda assim, né, na rua. hoje. Você fica todo. Elas olham assim pra mim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô escondendo meu celular, não precisa disso, claro, né? Existe ainda a criminalidade, tudo, só que lá a Aqui gente é é muito muito menor. acostumada a ficar com o olho em Lá é no tudo quanto ponto de é ônibus, lado. velho. Você tá no ponto de ônibus ali, você pode ser. Então, isso já me fez não querer voltar mais. Isso já é uma coisa que me fez. E outra coisa que eu tenho um filho pequeno. Então, eu falei, não, eu preciso. Eu sei que Sorocaba ainda é uma cidade grande, não é interiorzão, né? Ainda tem. Dá para fazer muita coisa aqui, estudar, trabalhar. Então, foi o lugar que a gente encontrou ali. Graças ao Lucas, né? Que Você quer ajudar ela? Que legal. Olha o corretor aí de novo. Que legal, que legal. a gente Que veio legal. pra cá. Então, assim, eu tô gostando demais. E é engraçado que eu falo sempre lá na loja, né? Quase todas as meninas que trabalham lá não nasceram aqui em Sorocaba. Todas vieram pra cá. A maioria, né? A maioria. Acho que a única é a Jaice lá que nasceu aqui. Porque o restante tudo veio pra cá. Inclusive a Bia. E eu falo, gente, a maioria das pessoas que eu conheço aqui não nasceram aqui. Vieram pra cá. Cidade boa. Cidade próxima. Eu tô aqui há 12 anos, vai fazer 13 anos. Então, assim, eu peguei esse boom. Quando eu entrei pra cá, era 460 mil habitantes. Hoje tá quase 700, né? Eu acho que já passou, acho que tá contando errado. Não é possível. Nossa. Tem Eu muita gente. entrei, era, muita gente. eu entrei e era muito pouco, assim, tinha mais Era Sorocaba- tudo mato. Agora, cara, E eu vou te contar que morei aqui 3 vezes. A primeira vez que eu morei aqui tinha 200 mil habitantes. Nossa, era Votorantim. Era tá ligado? Votorantim. Verdade. Quando eu voltei da última vez, eu não sabia mais andar em Sorocaba. Tinha crescido tanto assim. Nossa, absurdamente. Foi uma das cidades que eu conheço que mais cresceram. E mudou muito, muito em estrutura, em questão de facilidade, imóveis. Antigamente você só encontrava, você quase não via prédio em Sorocaba. Quando eu cheguei, assim, era bem Era pouco mesmo. Era térreo, só ali no Campolim, assim, poucos. Não tinha quase nada. Nossa. Quando eu E cheguei. tá crescendo, não para de subir. Não para de Todo subir. lugar tem uma construção, né? Tudo Ela vai lugar. vender a casa, vocês vender os móveis. Graças a Deus. Sim, Que exatamente. continue crescendo. Amém. Geralmente é mais imóvel novo que a pessoa faz, modulado, né? Não Pega muita casa necessariamente. antiga. Verdade? Muita casa Eu antiga. achava que era mais. Mas- Porque geralmente quando a pessoa faz uma vez, dura muito tempo, né? Dura. Costuma Mas enjoa, ter uma né? média de 20 anos, mais ou menos, de duração. De 20 a 30 anos, dependendo de quem cuida. A gente mas tem também muita enjoa, né, senhorinha, mano? né? É. E a gente tem muita senhorinha que Mas quer trocar a cozinha. É a história do ripado, gente. Chega uma hora que você não aguenta mais Não, ver não aguenta mais ripado. olhar. Não aguenta mais Então,
Eu tenho clientes que viraram para mim e falaram assim, viu, troca as portas, porque eu não aguento mais olhar a cozinha daquele jeito. É que antigamente era tudo no madeiradão, Era era tudo coisa muito over. Mais pesado, Hoje tá mais clean. É capaz da galera ainda segurar esses móveis por mais bons anos, porque Sim. a ideia é que seja atemporal. Antigamente a gente tacava madeira em tudo. Madeira. Exatamente. Sem a gente detalhe, enjoa né? Um mesmo. madeirão liso Madeirão ali. liso, na cozinha inteira, no armário inteiro. Então hoje dá essa possibilidade da gente fazer um móvel mais tranquilo e ousar na decoração. Agora, William, você que é o cara do dinheiro. Nossa, que bom! Milionário, vamos ficar milionário. Você que é o cara do dinheiro. Faça aquela pergunta que você sempre gosta de fazer, pessoal. Vamos falar da A pergunta de da milhões? parte mais money. A pergunta de A milhões? pergunta de milhões. Quanto ganha uma pessoa que trabalha no segmento de vocês, assim, na média? Tá iniciando, depois que já tem um tempo de experiência? Olha, pode chegar a um bom salário de 20 mil, 20 mil? por aí. Quando começa? A pessoa que tá iniciando, assim. 3, 5, 6 mil, mais ou menos. Aí vai fazendo a cartela. Vai muito do padrão que você atende, né? Quando você atende um volume muito grande de um padrão mais baixo, você acaba tendo um retorno menor. Quando você atende um padrão um pouco mais alto, você consegue fazer um volume menor de trabalho, então você trabalha um pouco menos e tem um valor agregado um pouco maior, né? Porque é igual corretor. Eu ia falar isso. Eu acho que Não quase todo tem- segmento, vendedor de carro, se você vender carros mais caros, você vai ganhar mais, vai trabalhar. Exatamente. Agora, Entre tem uma aspas, coisa que é quantidade bem menor. interessante que pouca gente sabe. É uma área que hoje em dia não, desde que eu entrei na área, é a única área que eu conheço que ninguém fica desempregado. Verdade. Verdade? Legal, Tem mano. emprego pra todo mundo. Sério? Se você sair daqui Falta de um lugar, funcionário. Nossa. Qualificado, Não, detalhe sim. importante. Que Falta legal. muito profissional na área. Também Eu falta uns importei a corretores. Cássia. Você Tive que comprou ela? importar a Cássia de São Sou Paulo pra cá, importada. porque Neymar. Sorocaba não. Que legal. Como é que funciona se a pessoa quiser ser hoje um design de interiores? Primeira coisa que tem que fazer é curso Promove. Promove. Primeiro, antes de qualquer faculdade, antes de qualquer coisa, faça um curso Promove. E investimento desse curso aí, mais ou menos quanto? Não é muito Não. alto, não. Você tem aí hoje cursos na média aí de 2, 3 mil reais. E outra Legal. coisa, curiosos encontram muita coisa no YouTube. Dá Que pra, você dá pra- consegue dar o start ali no, né, Dá como pra acender a luzinha, entender a sabe? interface do programa. Por que Promove? Porque é a ferramenta que as lojas usam, que os designers usam. Tem outras, né? São mais para segmento de reforma, arquitetura. Só que para interiores, o Promove ele te dá ali basicamente tudo que você precisa para entender, fazer a reforma ali interna, né? Decoração, mobiliário. Então, o Promove acho que é o início de tudo, né? E aí depois seguir para uma parte mais técnica, um desenho técnico, uma questão de design de interiores, mesmo que na parte técnica, conhecer um pouco desse mundo, colorimetria. Sim. Aí vem uma série de outros cursos no meio do caminho, mas o pontapé inicial é o Promove. Geralmente, a pessoa que tem o maior resultado lá, o melhor vendedor, por assim se dizer, ele é o que tem mais conhecimento nesse Olha, o segmento de vocês? conhecimento, ele é assim, tem um peso muito grande. Porque como você tem que orientar o cliente, você precisa saber do que você está falando. É uma coisa que você não pode simplesmente jogar ali um móvel que ele pode cair. Tem peso, tem questão de empenamento, tem estrutura. Para que vai ser usado esse imóvel? Muita gente fala assim, mas eu quero tudo 100%. Essa é uma briga na parte dos móveis que, assim, são engraçadíssimas. Eu quero móvel 100% MDF. Mas o MDF não é o melhor material para fazer estrutura de móvel. O MDP, que ninguém gosta,
É o melhor. É o melhor, porque ele, com uma espessura menor, você consegue aguentar muito mais peso do que o MDF. Que legal. Então, você tem que orientar isso para o cliente. Hoje em dia, fora do país, já quase não se usa MDF, se usa muito MDP. Então, nós trabalhamos com as duas opções, então eu não tenho por que falar bem de um ou do outro, entendeu? Eu tenho as duas situações para o cliente, mas eu oriento ele dentro do que ele vai fazer. Ó, isso é melhor no MDF, isso é melhor no MDP. Não dá para ser um móvel 100% MDP, nem 100% MDF. Não existe. Para ser um móvel de qualidade, ele tem que ter as duas situações. Então, se você não tem esse conhecimento técnico para passar para o cliente, ele também não sabe, ele é leigo nesse assunto, né? Ele vê o visual. Sim. E aí você vê no visual, no programa, tudo é igual. E não é. Aí vem diferenciação de preço de uma marca para outra, vem a questão de qualidade de um móvel para o outro, que às vezes você olha montado, você fala, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tudo igual seria se fosse tudo do mesmo material, tudo feito da mesma forma. Então, às vezes, até de um projetista para o outro, dá diferença de valores num projeto. É quase impossível orçar em várias lojas um móvel planejado. Isso é uma coisa que muita gente ainda não sabe. Porque se você pega um projeto especificado por um arquiteto ou por um design, que ele coloca item por item tudo que tem que ter no projeto, você consegue pegar esse projeto e falar, eu quero idêntico e distribuir em várias lojas. Se você não tem isso, você não consegue, simplesmente você não consegue orçar. Porque às vezes uma especificação técnica diferente te dá um Já dá custo um preço diferente. diferente. É. Em cima do que ela falou, acho que é legal comparar o corretor de imóveis, né? A pessoa que tem o conhecimento maior ali acaba tendo um Acaba resultado ganhando melhor. mais. E na corretagem é a mesma coisa. Tem um amigo meu que ele era vendedor de pamonha na rua. Cara, eu penso assim, qualquer cara que vende coisa na rua hoje, se ele fosse vender imóvel ou vender o produto de vocês, o cara iria voar, porque ninguém quer comprar nada na rua. O que eu quero comprar, eu vou no mercado, vou num determinado lugar, na verdade. Às vezes você compra uma água, uma paçoquinha na rua porque você quer ajudar o cara, não porque você quer água ou a paçoquinha. Geralmente é assim, né? No meu Sim. ponto de vista. E uma vez a gente pegou lá um vendedor de pamonha, literalmente. O cara era um mega vendedor. O cara vendia muito. Só que ele acabou não sendo o melhor de todos pelo fato do conhecimento. Porque quando vinha a primeira diversidade, vamos falar do nosso segmento. Ah, o cara tem imóvel no nome, não pode usar FGTS aqui. Ali já. O cara já não conseguia, porque ele só era bom na venda, ele não Na tinha venda. técnica. Sim. Então é muito importante a pessoa estudar, né? Sim. Os nichos que tem em volta, né? Eu acho que é muito importante, por isso que a gente está aqui até aprendendo um pouco de imóveis, que isso vai agregar para minha venda. É legal, acho, deixar esse insight aí pro corretor. Ele acha que às vezes é só saber vender, e não é só saber vender. Uma outra coisa que o corretor às vezes fala para o cliente e o cliente de imóvel planejado chega lá meio assustado é em relação a eu ainda não assinei com a Caixa. Uhum. Isso E é aí verdade. ele fica Isso é com verdade. medo de fazer os móveis porque ele ainda não assinou com a Caixa. Sim, não pode ter compromisso financeiro no nome, né? Sim, só que aí se você pega uma questão de um projeto futuro, que a gente chama que são imóveis na planta, que ele vai fazer o móvel junto, se ele tiver uma fábrica de confiança, uma loja de confiança, ele consegue fazer isso junto sem interferir com a questão de assinatura com a Caixa. Porque a gente faz parcelas em loja para ele ir pagando sem fazer um financiamento. É isso que eu ia falar. É que tem a compra pelo boleto e pelo financiamento. Sim, Se for o boleto direto com vocês, não é um empecilho. Se for um financiamento bancário, aí é um aí é empecilho. um empecilho. Então, Dependendo da renda assim, dele, é claro. muita gente fala, ninguém mais usa cheque, né? Não. Mas na parte de imóveis e imóveis, isso ainda é usado. Você ainda tem a possibilidade de pagar com cheque. E aí você não tem a questão do boleto, né? Legal. Você não tem o banco envolvendo isso. Legal. E aí você consegue Vai. comprar os dois juntos. Legal. Legal. Aí, vamos saber. Muito bom. Quanto fatura uma loja de móveis? Olha, depende muito do tamanho da loja, Certo. tá?
Hoje a gente tem um faturamento mensal aí por volta de 500, 600 mil. 500, 600 mil. Legal. Legal. Mas chega mais, a bem mais do que isso. Tem loja que vai... Em meses. Às vezes até a gente que tem uma estrutura um pouco menor, Uhum. porque a gente atende de uma forma diferenciada, mais Sim. personalizada, então a gente não quer fazer uma estrutura tão grande. Mas a gente consegue chegar aí a 1 milhão. Que legal. Show de 1 bola. milhão no mês. Tudo depende 1 milhão é um número muito legal, né? Independente do que seja. É. É um número bacana, né? É um Se é um número imóvel de de 1 milhão, movimentação. se é um carro de 1 milhão, não importa o que é 1 milhão. Sim, chama Às vezes atenção. o faturamento de 1 milhão, dependendo da empresa, é irrisório, né? Mas se a Sim. gente fala 1 milhão, fala, nossa, é muito. Nossa, Sim. é muito. É um Só número que aí legal. as pessoas às vezes falam, nossa, 1 milhão. A gente está falando de uma estrutura pequena que produz 1 milhão. Sim. E aí nós temos lojas gigantescas na cidade que fazem 1 milhão e que não cobrem o custo que ela tem. Verdade. Porque o custo operacional disso é muito alto. É alto. É alto. É altíssimo. Então, você ter uma estrutura muito grande e fazer 1 milhão é puxado. Agora, você ter uma estrutura menor e conseguir chegar a esse 1 milhão é bem legal. Que legal. É, o sonho de todo Satisfatório. mundo, né? Ter uma estrutura pequena E ter um fazer mais. faturamento alto. Tá, se eu puder fazer uma pergunta que agora eu fiquei curioso. Pode falar. Porque eu quero comparar com o meu segmento, né? Que Fala eu aí. tenho imobiliária e também construo para vender. Gosto de investir de modo geral. Em média de porcentagem de lucro líquido, quanto que a empresa tira nesse segmento, mais ou menos? 20 a 30% Líquido, pagando todo mundo? líquido. Ah, uma boa margem. É uma boa margem. É uma Já margem boa. vi pessoas com menos aí. Acho que até construção, né, mano? É que, na Dependendo verdade, aí. a construção ela dá mais, porém o tempo é muito longo, né? Você é muito mensal, longo. entendeu? Nossa, é mensal. A construção, por exemplo, se você for fazer uma casa em condomínio, é 1 ano e meio para fazer. Longo prazo. Aí é mais, vamos falar que seja 6 meses para vender, às vezes é um capital que fica 2 anos preso, entendeu? A porcentagem é maior, mas o prazo é longo, né? O fato de você ter ali um rendimento mensal Sim, é o muito nosso, interessante. o nosso retorno é bem mais rápido. Show de O bola. cliente comprou, faturou, já tá retornando. Sim. Basicamente. Que legal. E o Muito legal. E o pessoal que faz igual a Cássia que faz o projeto, ganha comissionado. Comissionado. Daí dá um Comissão gás. é tudo, né, velho? Dá um gás pra pessoa querer mais, né? Sim. Dá um gás pra pessoa querer mais ali. Não, Comissão e é assim, hoje, um projetista de imóvel planejado, ele tira salários que engenheiros formados dentro de uma empresa não tiram. É o que eu falo do corretor de imóveis. Cara, também. eu vou falar um negócio pra você. Aconteceu recente comigo, eu conversando com meu pai. Aí, nossa, filho, você é tão inteligente. Por que você não faz engenharia? Eu falei, pai, eu já. Assim. Eu já passei o engenheiro. Então, não sei se você sabe, mas eu acho que eu ganho um pouquinho mais que engenheiro, assim. Né? É que também depende Não, do engenheiro, o né? engenheiro Tem engenheiro CLT aí ali. que o cara tá ganhando milhões. É tudo. É difícil comparar, entendeu? É igual o médico. Ah, tem médico que ganha 50 mil, tem médico que ganha 1 milhão. O cara vai pra cirurgia plástica, o cara não tem limite de ganho mais, entendeu? Sim, hoje em dia a internet ela ajudou muito, Muito. as pessoas a mudarem essa questão de custo, né? Você tem hoje a possibilidade, como vocês estão fazendo aí, o Sim. 4 em 1, vocês têm hoje a possibilidade de formar pessoas na sua área. Isso é um diferencial. Sim. E aí você tem um custo maior quanto a isso. Quanto mais conhecimento, maior Mais- rendimento. Maior rendimento. Isso serve Eu para acredito tudo. muito nisso. cara. Agora, pra gente Muito. finalizar, vou pedir pra vocês, né? Os convidados anteriores dividiram, né? Mas se vocês não quiserem dividir, tranquilo. 4 dicas para os nossos corretores terem mais rendimentos aí, poder fazer mais vendas. Vocês que também vendem, né? No caso, fala pra gente 4 dicas. Ó, a gente até conversando aqui, pergunte tudo que você puder, Muito faça bom. um brief desde o início, bem alinhadinho, dificilmente você vai perder venda. Isso é bom. E eu acho que
pesquisar um pouco sobre o interior, né, do móvel. Não precisa fazer um curso de arquitetura ou design de interiores, mas procura conversar com quem entende do negócio, vai lá na loja, conversa com a gente, faz uma reuniãozinha para meio que entender como que funcionam os móveis, né, medidas e tudo mais, que eu acho que isso vai ajudar bastante, porque a pessoa compra localidade, obviamente, né, e também pelo visual ali, né? O que vai caber dentro da casa, o que não vai. A pessoa se enxergar lá dentro com sua família, ou sozinho, com amigos e tudo mais. Certo. E mais duas. Eu acho assim que uma boa parceria em várias situações, em Certo. vários setores, é primordial, porque ninguém vai saber tudo, Sim. né? Então, se você tem parceiros que sabem o que fazem em cada segmento e vocês têm esse network, isso é um pontapé e tanto para que ele consiga chegar a mais clientes e, consequentemente, ter um conhecimento maior e vender mais. Eu acho que é um ponto extremamente positivo. E tirar aquele conforto da cadeira e resolver E vai pra rua. ir para a rua É o... é o que há hoje, porque a internet ela é ótima, mas ela está na mão de todo mundo o tempo inteiro. É muito Você barulho tem na que fazer internet, né? diferente. Tem muito barulho. Legal. Tem que se movimentar. Né? Exato. Suas redes Verdade. sociais... Suas redes sociais, Cássia. Ó, eu tenho móveis planejados em Sorocaba e @Cassia Matos Interiores. Certo. O meu é @Bianca Nunes de Paula. E tem o Estúdio Vintage Decor, que Certo. aí é um hobby, que é na parte de resina, que eu faço E o da umas Lu. artes assim. Caraca, que legal. Certo. E aí nós temos o Vivari Planejados, que esse encontra as duas e mais um monte de gente bacana lá. Que legal. William. Eu sou @corretor William Duarte, @Casa Sorocaba. E eu sou o Lucas Moreira MH, Mundo House 20. E esse papo aqui foi top. Foi mesmo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada, viu? Vou lá conhecer a estrutura de vocês, hein?